Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Neuroanatomia. Meu nome é o Everton Lopes, eu sou monitor de anatomia do setor de anatomia humana do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, né, da UFAL, o ICBS. E na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a anatomia do cerebelo e dos núcleos da base, tá? E aí o cerebelo é esse órgão que vai estar aqui localizado nessa região aqui com a proximidade muito grande com o tronco encefálico e com o cérebro, certo? O cerebelo, ele que do latim significa pequeno cérebro, certo? Aqui pela aparência com o cérebro, né? Muita gente acha bem parecido com o cérebro, até com relação à distribuição entre sua substância branca e sua substância cinzenta, né? Que tem a mesma distribuição do cérebro. A substância cinzenta estando presente aqui no córtex e a substância branca mais no centro, diferente do que a gente viu, por exemplo, na medula. E aí, o cerebelo, ele antigamente era conhecido, e até hoje muita gente se refere, como árvore da vida. Por que você era conhecido como árvore da vida? Porque acreditava-se que acometimentos no cerebelo poderiam tirar a vida do indivíduo, poderiam causar sua morte. Isso, de certo, é verdade, mas não como um todo, porque eles achavam que o dano em si no cerebelo levava à morte do indivíduo, mas na verdade o que percebeu-se foi que alguns acometimentos nessa região faziam com que o cerebelo comprimisse o tronco encefálico. E aí a gente lembra que no tronco encefálico existem núcleos muito importantes que vão aí ter o controle da respiração, dos batimentos cardíacos. Então a compressão do cerebelo pelo a compressão do tronco encefálico pelo cerebelo pode aí causar uma parada cardiorrespiratória. Além disso, outro aspecto para chamar o cerebelo de árvore da vida é que ele parece com uma árvore, né? Aí, mais uma vez brincando com vocês, que quem estuda anatomia vê desenho, vê imagens e muita coisa onde muita gente não vê. Mas aí eu acho que dá para você esforçar a barra um pouquinho e perceber que a substância branca parece os galhos de uma árvore, né? E aí, a gente, por que estudar o cerebelo, né? Porque se esse órgão não é essencial, se eu consigo, se eu tenho um dano nele, eu não vou morrer, por que eu vou estudar esse órgão? Cara, ele tem funções, ele é importante na nossa vida, é importante na nossa movimentação. Então ele vai ter como principais funções a manutenção do equilíbrio e da postura. Então esse órgão vai estar aí ajudando a gente a ficar bem equilibrado, vai estar aí ajudando a gente a fazer aí alguns esportes, né? E é importante, e até na própria vida mesmo, na postura, durante os movimentos, para que eu não que eu ande corretamente, certo? No controle do tônus muscular. Eu relembro a vocês que o músculo, ele existe uma coisa chamada tônus muscular, que quer dizer, simplificadamente, que esse músculo, todo o músculo sempre vai ter um certo grau de contração. E aí o cerebelo vai ser importante nessa atuação. O controle dos movimentos voluntários, a gente vai ver aí que o cerebelo vai estar atuando também através das suas vias nesse controle desses movimentos, aprimorando os movimentos. No que se refere também à aprendizagem motora, a gente vê que o cerebelo é importante nesse processo e algumas funções não motoras, como por exemplo na montagem, percebe-se que ele sabe que ele ajuda na montagem de quebra-cabeças e outro exemplo na compreensão de figuras complicadas, por assim dizer. A gente vê uma imagem complexa e percebeu-se que o cerebelo também vai estar atuando nessas funções. Então, você está tocando violão, você está tocando algum instrumento, o cerebelo vai estar te ajudando. Está praticando esporte, o cerebelo está aí ajudando. Está resolvendo aí um quebra-cabeça, o cerebelo vai estar atuando. Se você estiver dançando, cara, se você estiver metendo um passinho, o cerebelo vai estar atuando. Ele vai estar te ajudando a fazer o passinho corretamente, né? Então, vamos aí estudar a anatomia desse órgão tão importante. E aí começa tudo pela anatomia macroscópica, né? Pelas relações anatômicas. Eu saber onde esse órgão está localizado e com o que ele tem contato. Então o cerebelo vai estar aqui localizado na fossa craniana posterior, protegido pelo osso occipital e vai ter uma relação importante aqui com a dura mater, né? Vai estar aqui
nessa estrutura chamada de tenda do cerebelo. Então o cerebelo vai estar aqui nessa localização. E mais importante ainda, a sua relação íntima com o tronco encefálico. Vou voltar aqui a imagem, na primeira imagem que é melhor de ver. Você vê que o cerebelo tem uma relação tão íntima que aqui nessa estrutura, você vê aqui essa cavidadezinha, que é chamada de quarto ventrículo. O tronco encefálico vai formar o assoalho do quarto ventrículo, enquanto o cerebelo vai formar o teto do quarto ventrículo. Então isso aqui é uma relação muito importante. E aqui a gente continua, certo? Então mais uma vez mostrando a relação intrínseca entre o cerebelo e o tronco encefálico e as estruturas ao redor, certo? E aí a gente vem para a anatomia macroscópica do cerebelo, com o que é de importante que a gente vê nele. Vou mostrar para vocês aqui as estruturas mais importantes, porque esse é um curso introdutório. Então vai ter coisa aqui que eu não vou mostrar por opção, vou deixar aí que vocês vejam quando estiver estudando mais detalhadamente. Então, as principais coisas que a gente vê é o que? Eu falei para vocês que o cerebelo tem uma relação intrínseca com o tronco encefálico. Então, intrínseca que eu vou ter aí pedúnculos, né, ligando essas estruturas. Eu vou ter 3 pedúnculos, certo? Cerebelar superior, cerebelar médio e cerebelar inferior. E onde é que eu vejo esses pedúnculos? Eu posso ver eles tanto aqui no tronco encefálico. Essa aqui é uma visão posterior do tronco encefálico. Então eu estou vendo o tronco encefálico por trás. O cerebelo estaria aqui, certo? Então eu retiro o cerebelo, eu consigo ver pedúnculo cerebelar superior aqui nessa posição, pedúnculo cerebelar médio aqui nessa posição e pedúnculo cerebelar inferior. Então a relação entre essas estruturas é tão importante que eu posso ver os pedúnculos tanto nessa peça, né, quanto nessa. Aqui mostrando a vocês pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior. Então eu peguei o cerebelo que eu retirei dessa porção e aqui eu estou vendo ele de frente. Então essa aqui é uma vista anterior do cerebelo. Essa aqui é a região superior, certo? E aqui a região inferior. E aí o que de importante que eu vejo nessa vista é tanto os pedúnculos, como aí eu vou chamar a atenção para vocês para o nódulo, certo? Essa região aqui que a gente vai ver mais importante que mais para frente, que isso vai ser importante, que ele vai fazer parte de uma das divisões do cerebelo, o flóculo, né, que junto com o nódulo aí, posteriormente, quando a gente estudar, vai compor o lobo flóculo nodular, e as tonsilas, né, aqui uma do lado e uma do outro, que essas estruturas vão ser as principais responsáveis pela compressão do tronco encefálico em alguns acometimentos, certo? Então, na vista anterior do cerebelo, essas vão ser as principais estruturas. E aí, ainda mostrando para vocês aqui a fissura posterolateral, que aí a gente vai ver depois a importância dela de dividir, de separar o lobo posterior do lobo flóculo nodular, certo? Então, nessa região aqui a gente vê a fissura posterolateral. Já numa vista posterior do cerebelo, eu vou ver isso aqui, certo? Lembrando para vocês, o cerebelo ele vai possuir um vermes aqui localizado centralmente. Então nessa região aqui eu vou ter o vermes e vou ter 2 hemisférios, o hemisfério direito do cerebelo e o hemisfério esquerdo do cerebelo, certo? E agora, vendo por trás, vermes, certo? E hemisférios cerebelares. Agora, numa vista superior aqui nessa região, a mesma coisa, um vermes e os hemisférios cerebelares, certo? Um de cada lado. E aí, na vista superior, ainda consigo ver uma incisura anterior e uma incisura posterior, certo? Aqui você vê que tem algumas fissuras, né? Como por exemplo, ele chama a atenção aqui para fissura prima, que aí vão ser fissuras que vão delimitar algumas divisões do cerebelo, tá? E aqui na vista inferior, mesma coisa, vermes e hemisférios. E aí eu pego o vermes, né, e faço um corte nele. O cerebelo ele possui algumas divisões, né? Na neuroanatomia a gente vai dividir o cerebelo em alguns lobos e lóbulos, tá? Que existem
várias divisões. Eu trouxe para vocês as principais. Aqui eu vejo mais comentários. Aqui eu considero mais importante. E aí, fazendo cortes no vermes aqui na região do meio, né, fazendo corte realmente no meio do cerebelo, eu vou dividir esses vermes em alguns lóbulos e esses lóbulos vão ser delimitados por fissuras, tá? Eu tentei pensar aqui em algum macete para que vocês decorem o nome desses lóbulos, mas infelizmente eu não consegui. Se eu achar alguma coisa, depois eu mando, ou se alguém aí souber de algum macete, criar algum macete, me manda para que eu possa mandar para a galera e todo mundo fique sabendo aí, né? Uma corrente de ajuda. Então aí eu vou ter os lóbulos, começando da língula, certo? Que vai ser essa pequena parte aqui de substância cinzenta aqui, né? De esse pequeno lóbulo aqui nessa região mais anterior, bem pequenininho, que é a língula. E aí eu vou ter, depois da língula, eu vou ter a fissura pré-central. As fissuras vão estar representadas aqui na imagem pelos alfinetes, tá? Então, língula, depois fissura pré-central. Passou da fissura, eu vou ter o lóbulo central. Passou do lóbulo central, fissura pré-culminar. Passei da fissura pré-culminar, culmen. Fissura pré-culminar, culmen. Olha como o nome está já direcionando. Fissura pré-central, lóbulo central. Então você pode usar aí, fazer algumas associações. E aí, depois do culmen, eu vou ter a fissura prima, certo? Passou da fissura prima, declive. Passou da declive, fissura pós-clival, certo? Aqui representado pelo vermelho. Então você já vê, declive, clival, aí já ajuda. Depois o fólio, né? Que recebe esse nome porque parece uma folha, né? Tão fino que ele é, certo? Depois fissura horizontal, passou da fissura horizontal, tuber, certo? Passou do tuber, fissura pré-piramidal. Aí, se a fissura é pré-piramidal, próximo lóbulo, pirâmide, certo? Então, passou da pirâmide, fissura pós-piramidal. Passou da fissura pós-piramidal, úvula. Passou da úvula, fissura posterolateral e depois nódulo, certo? Então, eu vou ter esses lóbulos que vão ser vistos aqui quando eu faço esse corte no cerebelo. Além disso, e aqui eu acho a divisão mais importante, eu trouxe aquela anterior porque eu vejo ser muito cobrado, mas essa aqui eu considerei mais importante porque ela vai ser tanto importante na anatomia macroscópica quanto do ponto de vista funcional, que a gente vai ver mais para frente, em que se divide o cerebelo em corpo e lóbulo flóculo nodular, certo? Então eu vou ter aqui o corpo sendo dividido em lobo anterior e lobo posterior pela fissura prima, lobo anterior em vermelho, certo? E o lobo posterior em verde, e vai estar aí separando o lobo posterior do lóbulo flóculo nodular, a fissura posterolateral aqui, né? Nessa posição que eu já mostrei a vocês naquela peça anterior. E isso vai ser importante do ponto de vista tanto macroscópico quanto funcional, que a gente vai ver mais para frente. Só que aí eu peguei essa frase do Ângelo Machado, que eu achei uma frase importante. Se você não está conseguindo decorar isso, cara, paciência, porque até o Ângelo Machado, olha o que o Ângelo Machado fala. A maioria dessas estruturas não tem isoladamente importância funcional ou clínica e não precisam ser memorizadas, embora constem nas figuras. Então você vai ter muita coisa no cerebelo tendo nome, porém que não vai ter importância clínica, certo? Então, paciência. Mas eu achei importante trazer a anterior porque eu realmente vejo muito comentário, né, naquelas separações, tá? E essa também. E aí a gente vai para a anatomia funcional do cerebelo, saber como que ele faz suas funções. Então o cerebelo ele vai estar dividido, como eu falei, ele vai ter um córtex e vai ter uma substância branca, certo? Substância cinzenta no córtex e substância branca, né, separando, aí sendo dividido. E aí no cerebelo eu vou ter algumas células específicas, que são as células em cesta, as células de Purkinje, aí muito famosas, né? As células de Golgi. Então eu vou ter essas divisões, essas células, aí divididas em camadas, que eu não achei importante a gente discutir mais a fundo como que funciona aqui a divisão dessas células, porque é um estudo mais profundo. E aí é importante saber que no cerebelo a gente vai ter alguns núcleos, tá? A gente vai ter alguns núcleos de substância cinzenta. A gente vai ter o núcleo fastigial aqui, ó,
nessa região, certo? Essa bolinha aqui cinza, dois, né, um de cada lado. Vou ter os núcleos globosos e o núcleo emboliforme, que eu vou juntar isso tudo aqui, o núcleo emboliforme e o núcleo globoso, vou chamar de núcleo interpósito. E aí, mais lateralmente, eu vou ter o núcleo denteado, que, como o próprio nome já diz, parece os dentes, né? Serrilhado, é um pouco serrilhado, tá? E aí, a gente vai estudar realmente a anatomia funcional desse cerebelo, saber como que ele funciona. Então, como eu já tinha dito para vocês, eu vou separar o cerebelo aqui em lobo, flóculo nodular e corpo do cerebelo. E aí eu vou pegar o corpo e vou dividir ele em zonas. Pego o vermes e dou a ele o nome de zona medial. Um pouquinho lateralmente ao vermes eu chamo de zona intermédia. E vou, depois da zona intermédia, a zona lateral. Isso vai ser importante? Vai, porque vai dividir o cerebelo, aqui entre aspas, em pequenos cerebelos. Que aí vão ter origem de acordo com... que foram aparecendo aí de acordo com a evolução. Então eu vou pegar essas zonas e vou chamar de vestíbulo cerebelo, espino cerebelo e cérebro cerebelo. Aí agora vamos estudar separadamente esses pequenos cerebelos, tá? O vestíbulo cerebelo, que antigamente era chamado de arquicerebelo, hoje não se chama, não é muito usada essa nomenclatura. Ele vai corresponder aqui anatomicamente ao lobo flóculo nodular, certo? Foi o primeiro que a gente adquiriu durante a evolução. Vai ter como principais conexões o núcleo fastigial e os núcleos vestibulares. E como função, ele vai ser importante para a manutenção do equilíbrio e da postura. Depois eu vou ter o espino cerebelo, né? Depois na evolução a gente adquiriu ele, que é chamado também de paleocerebelo, que vai constituir o quê? A zona medial, que aí era o vermes, e a zona intermédia, certo? Esse foi o segundo que a gente adquiriu na evolução. Então ele vai ter como principal conexão a medula espinhal e vai ter como principal função aí também atuando no equilíbrio e na postura. E por último, o cérebro cerebelo, que é o neocerebelo, e vai ter como composição anatômica aí a zona lateral, certo? Com principal conexão vai fazer parte do córtex cerebral e vai estar aí atuando no controle dos movimentos delicados. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que quando a gente sabe que no cérebro um hemisfério vai controlar o lado oposto do corpo, certo? Através dos diversos cruzamentos que aí os tratos vão sofrerem nas suas vias. Só que o cerebelo, o mesmo lado do cerebelo, o lado direito, vai controlar o lado direito do corpo, vai atuar no lado direito. Então a sintomatologia dos acometimentos cerebelares serão ipsilaterais, do mesmo lado. Por quê? Porque os tratos que vão para o cerebelo, eles não cruzam. Ou quando cruzam de novo, sofrem duplo cruzamentos. Certo? Eu não sei, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas resumindo, é isso. O cerebelo, o hemisfério direito, controla o lado direito do corpo. O hemisfério esquerdo, o lado esquerdo do corpo. E aí, por que é importante eu dividir esse cerebelo em pequenos cerebelos? Porque eu vou ter as chamadas síndromes cerebelares, tá? Cada acometimento específico em um cerebelo desse, em uma parte dessa, vai trazer uma clínica diferente. E aí eu vou deixar para que vocês pesquisem essas síndromes cerebelares para que vocês estudem mais a fundo isso, né? Mas de uma forma geral, os acometimentos cerebelares vão aí causar as chamadas ataxias, que de forma simplificada serão distúrbios do controle motor do indivíduo. Então ele vai querer fazer alguns movimentos e vai ter dificuldade, seja na coordenação ou seja da forma da composição desses movimentos e aí de diversas formas. Existem vários tipos de ataxias, depois vocês vão ver aí no estudo da neurologia, mas uma das principais delas é a ataxia cerebelar, certo? E aí, vamos para a segunda parte da aula, os núcleos da base. Já tem uma galera que tá assim, ó, igual a Nazaré, meu Deus, que confuso, quanta coisa. Cara, a anatomia é
é uma matéria que você vai ter que ter uma paciência com ela, você vai ter que estudar ela com amor. Eu acho que uma coisa que vai, um ditado popular que ajuda, que vai aqui fazer sentido nesse momento é: de grão em grão a galinha enche o papo. Então você vai aprendendo pouquinhas coisas, você vai aprendendo aos poucos e no final você compreende tudo. Você não vai chegar de primeira, vou assistir uma aula e vou saber tudo aqui sobre anatomia. Não, você vai ter que assistir a aula, depois pegar o livro texto e aí complementar o estudo, certo? Mas vai dar bom. Tenha fé, fé no Pai que vai dar bom, certo? E aí vamos para o estudo dos núcleos da base. Os núcleos da base são substâncias cinzentas que vão estar aqui na base do cérebro, vão estar agrupados aqui na base do cérebro. E esses núcleos vão ser aí como principais núcleos o claustro, o corpo amigdaloide ou as amígdalas, né? O núcleo caudado, o putamen e o globo pálido. E eles vão ter aí como função, eles vão ter uma participação importante nos movimentos, tão importante que algumas doenças são causadas por acometimento nesses núcleos da base. Então a gente tem aí a doença de Parkinson, né, como um distúrbio aí causado fisiopatologicamente pela diminuição da dopamina, certo? Nas vias que vão passar pelos núcleos da base, e aí você vai ter os acometimentos clínicos. As coreias, certo? Que aí vão ser distúrbios motores, em que o indivíduo faz alguns movimentos dissincrônicos, e aí como principal coreia que acomete o núcleo da base, a gente vai ter a coreia de Sinderham, né? Que eu vou deixar também para vocês estudarem essas doenças, o hemibalismo e até o toque, né? Você vê que faz parte, que esses núcleos são importantes na composição dos movimentos, só que também se estuda que eles façam parte de outras doenças, como o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que aí são coisas que ainda estão sendo estudadas. E aí na anatomia o que é que a gente faz? Pega o cérebro, faz um corte aqui, certo? Eu faço um corte e aí eu vou ver essa imagem, certo? Peguei a base do cérebro, cortei. Então aqui eu estou vendo, aqui é anterior e aqui é posterior, certo? Então essa aqui eu acho uma das imagens mais lindas de a gente estudar na anatomia, quando você compara o atlas com a imagem da peça. É uma coisa muito realmente parecida, né? Diferente aí de outras coisas, que você vai pegar o atlas e vai pegar uma peça anatômica real, você vai dizer quase que não é a mesma coisa, né? Esse cara tá de brincadeira de ter desenhado isso dessa forma. Só que, não ter desenhado isso dessa forma, eu digo porque as peças, quando a gente pega, elas vão estar bem mexidas, né? Bem danificadas. É óbvio que o cara que desenhou no atlas desenhou corretamente. E aí, então, nesse corte, eu vou ver aqui com principais estruturas, eu vou ver esses núcleos da base e nas suas posições. Essa imagem é tão bonita que até quando eu vou estudar neuroradiologia, quando eu vejo uma tomografia ou uma ressonância magnética, você vai ver que é fácil de identificar essas estruturas também. Então, o que é que eu vou ver nesse corte da base do cérebro? Eu vou ver o núcleo caudado, mas preste atenção, eu estou vendo aqui nessa região a cabeça do núcleo caudado. Digo isso porque quando eu vejo aqui nessa imagem, eu vou perceber que o núcleo caudado, que é esse mais vermelho, ele vai ter uma cabeça, vai ter aí um corpo e depois por fim vai ter uma cauda. Então ele vai ser dividido nessas partes. E quando eu faço esse corte, eu vou ver aqui a cabeça do núcleo caudado nessa região. Aqui, indo mais posteriormente, né, eu vou ver o tálamo, que é parte do diencéfalo. Ele não faz parte do núcleo da base, mas eu vou ver também ele nessa região. Então aqui eu vejo o tálamo, certo? Cabeça do núcleo caudado, tálamo. E aqui a gente vê o globo pálido, certo? Aqui, ó, você vê realmente que é uma parte mais pálida, né? Um pouco mais esbranquiçada. Depois do globo pálido, eu vejo o putamen, certo? Que é esse aqui, logo após o globo pálido, um pouco mais escuro. Só que eu chamo a atenção para vocês, mais uma coisa. Entre a cabeça do núcleo caudado, o tálamo e
o putame e o globo pálido, eu vou ter essa estrutura aqui, cara, ó. Aqui, ó, sendo delimitada, que eu vou chamar ela de cápsula interna. Essa cápsula interna, ela vai ser dividida em ramo anterior ou perna anterior, joelho ou ramo ou perna posterior. E o que é essa cápsula interna? Cara, isso aqui é por onde vai estar passando os principais tratos do nosso corpo. E aí é importante, aí vai estar passando trato córtico-espinhal e outros tratos tão importantes. E aí é importante saber que ela é dividida em perna anterior, joelho e perna posterior, porque de acordo com a topografia dessa cápsula, eu vou ter diferentes tratos passando. Então, em cada parte dessa cápsula interna, eu vou ter uma topografia de tratos. Então, o acometimento na perna anterior não vai causar a mesma sintomatologia que o acometimento na perna posterior, porque os tratos que vão estar passando em cada um desses lugares são diferentes, certo? E aí, eu vou deixar para que vocês estudem também, façam um estudo complementar para saber em que local vai estar passando o trato córtico pontino, o trato córtico espinhal, enfim. Então, voltando, vamos lá. Cabeça do núcleo caudado, tálamo, cápsula interna, globo pálido, putame. Passei do putame, eu vejo uma faixa de substância branca, né? Eu vou ver aqui uma pequena faixa de substância branca. E ela vai ser chamada de cápsula externa. Eu tenho uma cápsula interna e eu tenho uma cápsula externa, certo? Passou da cápsula externa, eu vou ter uma pequena faixa de substância cinza, chamada de claustrum, certo? E aí, depois do claustrum, eu tenho outra cápsula, que é a cápsula extrema. Cuidado! Cápsula externa entre o putame e o claustrum, cápsula extrema depois do claustrum, e aí antes do lobo da ínsula, certo? E aí, é importante saber desses núcleos da base? Cara, você vai ter muitos AVCs aqui, acidentes vasculares cerebrais, né? Ou AVE, acidente vascular encefálico, principalmente os intraparenquimatosos. Quando vocês estudarem neurologia, vocês vão ver que existem diferentes tipos de AVC que vão estar aqui acometendo esses núcleos da base. E aí vão estar causando sintomatologias específicas de acordo com o acometimento, o núcleo que ele acometeu, tá? Então, essas foram as referências da aula. Lembrando, esse é um curso introdutório, então existem informações que são importantes que vocês vejam consultando os livros, certo? Principalmente a Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado, que é um livro bem didático, tá? E que aí vai acompanhar vocês durante muitos momentos do curso. E aí eu trouxe essa frase aqui, de uma banda também de forró que eu gosto, que é Fala Mansa, da música Shot da Alegria, né? Que diz o seguinte: para que chorar sua mágoa, se afogando em agonia? Contra a tempestade em copo d'água, dance o shot da alegria. Então, em muitos momentos do curso a gente se sente desesperado, né? E aí de todo o curso, de toda a faculdade, tem momento que a gente acha que não vai conseguir superar, que aquilo é um problema gigantesco, mas que na verdade pode ser que a gente esteja fazendo uma tempestade em copo d'água. Então que nesse momento a gente tome o controle da vida e dance o shot da alegria, né? Saber que tudo passa, tudo sempre passará, né? Como já dizia aí Lulu Santos, tá? Então na próxima aula será anatomia do diencéfalo. Mais uma vez aqui os meus contatos para dúvidas, sugestões, comentários, enfim. E aí eu agradeço a vocês por ter chegado até esse momento do curso e peço que continuem. Se você chegou até aqui, você está em busca de conhecimento e aí você vai ser um ótimo profissional, cara. Que isso está mostrando a tua dedicação em estudar, em aprender diferentes conteúdos e aí ser importante na vida das pessoas. Muito obrigado.